Oi, gente! Começando mais um diário. E aí, minha gente, faz um tempinho que eu não faço diário da noiva, porque não tinha acontecido nada exatamente, sabe? E agora finalmente aconteceu. Marcamos a data do casamento na igreja e foi hoje, exatamente hoje, no dia 16 de fevereiro de 2024. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que é casar na igreja, qual é a nossa data, vou dar o spoiler e também vou dar spoiler da igreja que a gente decidiu casar. Vou contar um pouquinho, né, de como que foi escolher a igreja, pra vocês saberem. Eu e o Mário, nós sempre fomos católicos desde pequeno. A gente fez certinho, foi batizado, fizemos a primeira comunhão, fizemos a crisma. O Mário, inclusive, já participou bem mais do que eu, ele já participou tocando na igreja. Eu sempre fui de ir na missa aos domingos, sempre tentei já participar de grupos de oração, mas nunca me adaptei. Tive alguns certos preconceitos com grupos de orações, que pode ser que eu tenha que mudar essa minha concepção. Mas, enfim, né? E aí a gente vai casar na igreja católica, né? Que a gente segue, né? Que a gente pertence. E a paróquia que eu participei desde pequena era São Francisco Xavier, aqui em Maringá, Paraná. E o Mário sempre participou da paróquia dele, que é lá perto de onde ele mora, que é a paróquia São Silvestre. E também várias vezes participou da paróquia São Miguel, tudo aqui em Maringá, Paraná. E só que a gente não vai casar em nenhuma dessas paróquias, gente. A gente não escolheu, não optou. Por quê? Eu vou explicar por quê, eu vou contar, né? Porque geralmente o pessoal tem um apego emocional pelas paróquias, pelas igrejas que participaram desde pequeno. A São Francisco Xavier, eu até estudei no colégio da São Francisco Xavier. Eu não vou casar nela porque eu acho ela muito grande. Ela é bem grande mesmo. Ela é bonita por fora e tal, mas eu não acho ela muito bonita por dentro. Eu adoro ir lá, eu vou lá até hoje. Não tem nada a ver, mas não quis ir lá. A gente não quer a São Silvestre também, que é lá no bairro do Mário, porque a gente também não acha muito bonita. E aí, o que a gente tinha optado? A gente falou assim, então vamos casar onde a gente acha bonito, né? Porque... e tal. E eu tinha ido pra gente casar numa paróquia aqui em Maringá. Ai, tem alguém me mandando mensagem. Daqui a pouco eu vejo. Onde eu parei? Aí, o que a gente tava escolhendo? A gente tava nessa escolha. Daí o Mário falou assim, amor, escolhe a que você sonha, porque você que é a noiva, você que sabe, né? Vocês sabem como que é. Então você tem que escolher aqui o que você acha. Daí eu passaria pra ele e a gente iria. E aí eu tinha pensado numa aqui em Maringá que chama Cristo Ressuscitado. É uma paróquia que ficou linda, linda, linda. Ela realmente foi formada nesses últimos tempos, assim, maravilhosa. Um casal de amigos meus comentou dessa paróquia e ela é linda. Daí a gente chegou aí numa missa lá. Eu falei assim, vai ser ela, vai ser a Cristo Ressuscitado. E eu lembro que quando eu era pequena eu cheguei a frequentar ela também. Só que aí a gente foi numa missa lá e a gente não gostou muito. E a gente achou ela também muito grande. A gente não vai chamar tanta gente assim. E aí a gente achou que ficaria muito vazio. E também não tem problema ficar vazio, mas a gente falou que melhor não. E aí eu também só poderia marcar o casamento lá na Cristo Ressuscitado somente em abril desse ano. A gente vai casar em abril do ano que vem, que já eu conto pra vocês a data direito. Calma, deixa eu contar a história primeiro, né? Aí tá, daí a gente pegou e falou assim, não vamos na Cristo Ressuscitado. Onde a gente vai casar? Aí eu pensei na catedral também, que é a matriz aqui de Maringá. Tipo assim, a catedral é bem no meio de Maringá. Quem é de Maringá e região conhece a catedral. É a igreja matriz mesmo, sabe? Aquelas igrejas bem no centro, é a catedral. Ela é bem grandona, assim, ela é linda por fora, tem um lugar lindo. Mas também achei muito grande. Meus pais, inclusive, casaram na catedral, mas não sei, não queria catedral, sabe? E aí tá. Aí agora eu vou contar uma história pra vocês. Aí a gente falou assim, já sei, vamos casar na São Miguel. E a São Miguel, eu acho ela linda por dentro, gente. A gente falou assim, beleza, então vamos casar na São Miguel. A São Miguel, o Mário tocou lá, participou de grupos, teve um casal de amigos meus, que foi a Isa e o Ricardo, casaram lá, foi lindo o casamento. Realmente a igreja lá dentro é linda, lá fora eu não achava ela muito bonita. Mas eu falei, é só me tirar foto lá fora. Linda, linda, linda a igreja lá dentro. Já a gente frequenta ela também, às vezes a gente vai lá, participa
da igreja. Inclusive o engenheiro e o diácono da igreja de lá, o Mário já trabalhou pra ele, o Mário já foi funcionário dele. Então a gente falou assim, meu, vamos pra São Miguel. Porém, a gente chegou lá, e o padre também, a gente gosta o padre bem bonzinho, assim. E a gente também tava nessa de escolher o padre, né? Enfim, o Mário tava pensando nos padres que ele conhecia desde pequeno, que era o padre Manuel, o padre Leomar. Mas calma que eu já conto melhor. Enfim, a gente falou assim, vamos na São Miguel. Semana passada, na quinta da semana passada, não lembro que dia que era a quinta da semana passada, antes do carnaval, a gente foi lá pra marcar a nossa data na igreja. E a gente chegou lá, e assim, gente, não vou falar mal, tá? Mas a gente não gostou muito do atendimento. Enfim, a gente chegou lá, e aí, antes de eu ir lá, eu perguntei se daria pra eu já marcar, se a agenda já estava aberta pra 2025. E a secretária falou que realmente que estava aberta a agenda, que ela iria abrir, mas que tem um porém, que a igreja iria reformar nesse ano de 2025. Então o padre pediu pra que avisasse a pessoa de que lá dentro não iria reformar, mas lá fora estaria reformando. Então pode ser que a noiva teria que entrar lá no meio, não poderia entrar no meio da igreja, teria que entrar pelo lado. Enfim, lá falou várias coisas pra nós. Aí eu falei, não tem problema, a gente quer casar lá, a gente gosta de ir lá, a gente dá um jeito, vai dar certo. E a gente falou assim, ó, eu vou conversar então com o engenheiro, que é o diácono, que o Mário conhece, já foi funcionário dele. Inclusive ele dá o curso de noivos também. Eu vou conversar com ele e aí ele conta pra nós se realmente vai dar pra eu entrar lá no meio, né? Porque eu quero entrar pelo meio, né, gente? A noiva que quer entrar ali no meio, o sonho ali realizado. E, gente, quando se trata de sonho de casamento, quando a pessoa, principalmente eu vejo que as mulheres têm muito esse sonho de casar, gente, aflora sentimento, sabe? Aflora demais, eu não sei explicar o quanto. Parece que eu realmente quero viver cada detalhe do casamento, sabe? Então, aflora mais o sentimento, a gente fica mais emocionado. Aí tá, daí a gente conversou com o engenheiro, ele falou, não, vai dar de boa, vocês vão conseguir casar de boa, parabéns e tal. Beleza, chegamos lá pra marcar o nosso casamento. A secretária falou que não iria marcar, porque o padre não autorizou a abrir a agenda e tudo mais. A gente falou assim, mas tem como deixar reservada a data e tudo mais. Ela falou que não. E aí quando a gente chegou lá, a gente não fazia ideia como que é um casamento da igreja. A gente não fazia ideia como que é o processo de casamento da igreja, porque a gente vai casar primeira e única vez, em nome de Jesus, né? Então a gente não sabia como era. E essa parte a minha assessora me deixou bem à vontade, porque ela é minha amiga de infância, então ela realmente quer que a gente viva essa parte, sabe? Ela sabe que ela não quer se intrometer na minha escolha, porque é um sonho que ela sabe que desde a infância eu falo sobre isso. Então, aí a gente chegou lá e aí a gente não sabe como funciona, não é óbvio pra nós isso. Então a gente tem... Daí a secretária começou a explicar pra gente aonde a gente entrou lá dentro da igreja. Ela mostrou onde eu iria entrar, talvez, se eu não poderia entrar pelo meio e tudo mais. E explicou, a gente falou assim, não tem problema, a gente quer casar aqui. Daí ela falou assim, já veio umas 3 noivas aqui, 2 noivas. Uma noiva falou que queria entrar nem que fosse pelo teto, mas ela ia casar, mas eu não vou abrir agenda. O padre não autorizou. Aí a gente, mas a gente conversou com o engenheiro, não tem como a gente não ia abrir agenda. Enfim, né, gente, é complicado. Aí ela explicou lá que ia quebrar tudo, que... Enfim, foi uma discussão atrás de discussão. Aí eu fiquei um pouco chateada, mas não pelo fato... Eu entendo que o padre, ele é a autoridade ali, ele que tem que deixar que abra. Mas do jeito que foi, porque daí o Mário falou assim, não tem como eu abrir meu processo que fala... Como que é o nome do processo? Porque depois que você marca a data, independente, por exemplo, sei lá, que paróquia que você quer casar, você marca a agenda onde você quer casar, mas você tem que abrir um processo na sua paróquia, onde você frequenta, onde você pertence, onde você mora, tem paróquias que você pertence. Eu pertenço aqui, eu realmente vou desde pequeno. O Mário pertence ao que ele vai desde pequeno, porque eu moro ainda perto dela e ele mora lá do lado ainda. Então você tem que abrir um processo que chama proclamas de casamento. Você tem que abrir um processo e fazer o proclamas de casamento. O que é esse proclamas de casamento? É quando você coloca no edital da paróquia que você pertence, que você vai casar. Bianca Casaroto Bezerra vai casar e tal e etc. Alguém se impede? É isso aí, é tipo um proclamas, entendeu?
E aí você abre um processo, você tem que levar sua certidão de batismo, sua certidão de crisma, sua certidão de primeira comunhão. Você tem que levar todos os documentos necessários para o processo. E aí eles vão abrir o proclama dizendo que eu vou casar, que ninguém vai impedir, hein, galera, ninguém vai impedir. E se alguém que quer impedir o meu casamento, entendeu? E o Mário vai fazer a mesma coisa com ele. E depois desse processo também a gente tem que fazer o curso de noivos. Eu não sabia que isso tinha, gente. Pois é. E aí, a gente tava, continuando a história, a gente tava lá na São Miguel conversando. E ela não, tipo assim, a gente falou assim, mas não tem como a gente abrir o processo aí mesmo? Que o Mário pertencia, já tocou lá dela, falou que não, que ela tinha muito trabalho. Tipo assim, a forma que ela falou pra gente não deu pra entender, sabe? Ela não soube explicar pra nós. E aí eu fiquei muito chateada, gente. É difícil, porque quando você mexe com o sonho de noiva, parece que qualquer coisinha você fica chateada. Eu entendo, sabe? Tipo assim, eu entendo que é por ela, mas eu fiquei chateada. Mas enfim, a gente foi embora, eu fiquei assim, me deu um... Nossa, eu fiquei bem chateada, eu até chorei um pouco, assim. Falei assim, nossa, não consegui, poxa, não consegui marcar a data e do nosso casamento. Ai, fiquei muito, muito triste, assim. Aí eu até fiz um vídeo, postei lá nas minhas redes, falando sobre que não deixaram a gente marcar a nossa data do casamento. E aí, não mandaram pro padre o vídeo, gente? Aí ela tinha explicado que a gente teria que voltar lá, isso foi uma quinta, que a gente teria que voltar só, ia ter o recesso de carnaval, que a gente teria que voltar só na quarta, depois do carnaval, que o padre voltaria de férias. Mandaram o meu vídeo falando pro padre no sábado, gente, no sábado. E o padre mandou mensagem pra mim no direct do Instagram falando que tava liberado e a agenda tava liberada pra marcar. E aí, como eu tinha contado pras pessoas sobre o que tinha acontecido no meu Instagram, nos stories, uma seguidora pegou e falou, ai, Bia, eu também fui tentar marcar. E ela falou que tentou marcar na São Miguel e tudo mais, só que ela ficou... E aí aconteceu a mesma coisa com ela. Ela falou que ela chorou a tarde inteira. Gente, eu falo, vocês têm que tomar cuidado quando vocês lidam com noiva e grávida também, né? Eu não sei, gente, o sentimento fica, tipo, eu não sei explicar. Ela falou que ela chorou bastante. Eu falei assim, poxa, velho, que bom que eu consegui ter postado esses vídeos, que o padre no sábado já se manifestou. Então ela conseguiu, ela falou assim, Bia, eu consegui marcar com o padre. Depois ela me contou, né, que ela conseguiu marcar com o padre a reunião e tudo mais. E aí, tipo assim, tudo certo pra ela, graças a Deus, fico muito feliz que eu consegui ajudar pra liberar, porque ela ficou bem triste também. Uma amiga minha pegou e respondeu assim pra mim. Então, Bi, eu peguei e coloquei exatamente assim no Instagram. Ai, bem que todo mundo fala que quando começa, você quer marcada do casamento, quando você vai casar, tem muita aprovação. Aí ela pegou e falou assim, Bia, eu não penso dessa forma. Eu penso que Deus, às vezes, muda os nossos planos pra trazer planos melhores da forma dele. Aí eu falei, verdade. Eu preciso ressignificar isso aí, eu preciso levar pra outro lado e ver que é Deus que tá planejando e não eu, né? Aí eu falei, verdade. Daí eu falei assim, ai amiga, eu tentei marcar na Cristo, fiquei um pouco desanimada, tentei marcar na São Miguel, fiquei chateada com o que aconteceu. Ela falou assim, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tentei marcar nas duas paróquias que você falou e não deu certo. Até que eu consegui marcar numa paróquia, numa capela, que as capelas são menores, elas são um pouco mais de boa, porque assim, as paróquias têm muitas missas, então você tem que tomar cuidado com os horários. Inclusive a São Miguel, o horário pra casar tinha que ser 16 horas. A Cristo Ressuscitada, o horário pra casar, que era a que a gente tava vendo antes, era 16h30, se eu não me engano, ou 8 e pouco da noite. Então eram horários que eu não gostei. E aí ela falou assim, e ela contou pra ela o que aconteceu, daí eu falei assim, e eu fiquei pensando, eu falei assim, 16 horas, porque eu queria casar no sábado. Falei, 16 horas é um horário muito, muito ruim, sabe? Tipo assim, porque daí acaba muito cedo a festa. Daí eu contando pra ela, falei pra ela, ela falou assim, Bia, aí o que eu fiz? Eu encontrei uma capela, que é a capela de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim São Domingos. Ela é nova, ela foi reformada, e o padre de lá, eu gostei muito dele. E aí o padre, ele canta, ele faz casamentos lindos, é bem legal, sabe? Eu falei, poxa vida. E aí, né, daí eu falei assim, ela me mandou um vídeo do casamento dela. Gente, me emocionei um monte. Padre, bem legal, assim, eu gostei muito, assim, do jeito que foi. E a capela linda, linda, linda. E eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei, nossa, gente, gostei dessa capela, vou lá visitar. Aí as minhas seguidoras também me indicaram outras capelas, me indicaram também a São Luís Gonzaga aqui de Maringá, que inclusive fica perto da minha casa.
Eu liguei lá, só que na data do meu casamento já tinha reservado a data que eu quero, né, pro meu casamento, que já tava na minha cabeça, já tava reservada. Falei assim, meu, eu vou lá visitar a capela de Nossa Senhora Aparecida. Fui lá, visitei a capela. Aí eu me apaixonei pela capela, gente. Falei assim, vai ser essa. E aí eu tinha ido visitar ela na quarta-feira, no dia 14 de fevereiro. E assim, o padre já tinha liberado lá na São Miguel, mas aí eu gostei muito dessa capela. E eu vi que ela cabe assim, até 200 pessoas. Então a gente vai conseguir deixar ela um pouquinho mais cheia, sabe? Aí eu falei pro Mário, amor, decidi qual vai ser a capela. E essa capela, ela fica em Maringá, mas ela pertence a Iguatemi, que é um distrito de Maringá. Então você tem que marcar lá na paróquia, porque as capelas não tem secretaria, né? É a paróquia que as capelas pertencem. E lá em Iguatemi, inclusive, a minha mãe nasceu lá, ela morou lá por muitos anos. Aí na frente da paróquia de Iguatemi, era bem a casa que meu avô, né, e minha mãe morou, achei bem legal. Aí eu peguei e falei assim, amor, decidi, eu quero a capela de Nossa Senhora Aparecida. Ele, amor, tem certeza e tudo mais, você não quer São Miguel mesmo? Aí até ele ficou meio assim com a São Miguel. Eu falei assim, meu, eu acho linda e tudo mais, mas eu acho que eu vou querer a capela de Nossa Senhora Aparecida. Aí a gente falou assim, vamos casar lá. Daí a gente, vamos lá então, vamos lá. Aí a gente, hoje, né, a gente foi lá. E aí, gente, o pessoal da secretaria bem gente boa, conversou bastante com a gente, explicou bastante. E lembrando, vou contar pra vocês também, toda vez que você vai casar numa igreja, numa paróquia, você tem doação pra fazer. Tem uma doação que você dá, né, pra igreja. E é isso, daí você deixa reservada a data, enfim. Aí eles mostram, eles têm certinho, eles são bem organizados, eu achei, sabe? Aí a paróquia pegou e me deu certinho todas as orientações que eu devo fazer, quanto a gente tem que pagar, os valores, quais os horários da igreja, da capela. Eu achei legal que como eu quero casar no sábado, eu vou casar no sábado, os horários eram 16, 18 e 20 e meia, então eram horários legais, eu queria muito das 18 horas. Aí só na sexta-feira que era às 20 horas. Aí o padre de lá é aquele que canta, é aquele que a minha amiga tinha me indicado, sabe? Bem legal mesmo. E aí ela, tipo, todas as orientações, falou que não aceita decoração com flores artificiais. Gente, tem várias e várias orientações, ela deixou tudo certinho pra gente. Aí eu e o Mário fomos lá, assinamos, inclusive eu postei no meu Instagram, a gente assinou tudo certinho. Pagamos também o valor da doação, né, pra igreja. Aí ela fala que também a orientação das músicas. Gente, pensa num negócio organizado. Eu achei muito legal, por quê? Porque eu vou conseguir encaixar o meu casamento dentro desse cronograma que eles me passaram. Eu amei, porque eu achei bem certinho. Enfim, aí reservamos a tão sonhada data. E agora eu falo pra vocês, a nossa data vai ser no dia 26 de abril de 2025. Sim, gente, já tô praticamente um ano e pouco, né, ainda organizando, mas é assim mesmo, gente, porque tem que ir pagando aos poucos também, né, os boletos tem que vir aos poucos, não precisa vir tudo de uma vez. E vai ser dia 26 de abril de 2025, em nome de Jesus, às 18 horas. E vai ser na capela de Nossa Senhora Aparecida, aqui do Jardim São Domingos de Maringá. E é isso, gente. E agora a gente vai dar entrada nos processos, né? Como que eu falei mesmo que a gente tem que fazer? O proclamas, tem que fazer o proclamas. Pretendo ir lá na segunda-feira já, pra gente entrar na entrada, ver certinho. Eu sei que daí a minha paróquia, a paróquia dele já manda lá pro Mário, né? Pro Mário, nada a ver. Já manda lá pra paróquia delas, que elas já ficam com o processo em mãos. E aí tem várias orientações. Aí o curso de noiva eu também já quero ver quanto tempo eu tenho que estar fazendo, né? Um pouco antes. Quando que eu preciso fazer. E é isso, gente. Aí tem eles me passaram o contato da pessoa também que vai me orientar em relação às músicas. Inclusive vou mostrar pra vocês também quem que vai cantar no nosso casamento. Já tem tudo certo. Tem também o pessoal que vai... Ixi, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Muita coisa mesmo, muita coisa pra contar nesse diário da noiva. E eu assim, eu gosto de viver cada detalhe, sabe? Cada detalhezinho mesmo desse... Eu não sei explicar. O pessoal fala romantizar, mas vamos romantizar, vamos levar as coisas de uma forma mais leve. Que eu acho que é assim, que é isso que a gente leva dessa vida. São os momentos bons e as coisas boas. Então eu tô vivendo cada detalhe mesmo. E eu vou contando pra vocês, compartilhando com vocês. Enfim, vamos abrir os proclamas, né? Vou levar lá os documentos, vamos fazer o curso de noiva. Também conto mais pra vocês sobre.
E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Spoilers aí da capela que vamos casar e estamos muito felizes. E aí o Mário foi comigo lá hoje, né? Eu vou lembrando o que eu vou falar, eu vou falando depois. Acho que vou finalizar do nada, eu tô falando alguma coisa. O Mário foi comigo lá hoje e ele amou também, achou linda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Diário da Noiva. E bora pros próximos episódios, né? Deus abençoe também. Eu tenho certeza que ele já tá presente em cada detalhe, que ele já tá abençoando cada detalhe desse casamento. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Fui!